Bom dia, bom dia. Eu sou o Newton Rodrigues, né? Estou aqui para estarmos louvando ao Senhor e também, é claro, meditando na palavra do Senhor. E nesta manhã eu quero levar você, né? Eu quero levar você para as Escrituras. É isso mesmo, eu quero levar você para as Escrituras, para estarmos falando falar um pouco da igreja. É isso mesmo, falar um pouco da igreja. E nesta hora, nesta manhã, né, nesta tarde, nesse dia, nesta madrugada, não sei quando você vai estar ouvindo, né, esse vídeo, lutando pela comunhão da igreja. Lutando pela comunhão da igreja. Você, né, que está sintonizado conosco, você que está acompanhando pelo vídeo do canal do YouTube, você que está conectado conosco nesta hora, comunhão da igreja, muito importante para mim, para você, para todos nós. E eu quero te dizer nesta hora que em texto de 133, de 1 ao 3, Salmo 133, de 1 ao 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você pode imaginar isso? O que é viver em comunhão? O que é praticar verdadeiramente a coinonia? É isso mesmo. E nós vamos ver, de acordo com a palavra, exatamente isso. O que o texto nos fala? Vivemos em dias que a divisão tem distribuído famílias, tem destruído famílias, tem destruído amizades e até mesmo igrejas. O inimigo sabe que uma igreja dividida perde força, perde autoridade espiritual, perde o foco do reino. Mas quando a igreja vive em comunhão, quando a igreja vive em comunhão, as coisas funcionam. Deus age. O Espírito Santo age na comunhão, na coinonia. Eu e você temos que praticar a coinonia para fazer o papel de verdadeira igreja. Eu sempre falo que a verdadeira igreja não é a edificação. É muito bom você ter ar-condicionado, é muito bom você ter tapetes, ter cadeiras, bancos acolchoados, é maravilhoso. Isso não é pecado, mas a essência deve ser a coinonia. E nesta hora nós vamos ver, dirigido pela palavra do Senhor, mas quando a igreja vive em comunhão, há crescimento espiritual, há cura, há renovo, há poder de Deus. O Salmo 133 é um cântico de Davi, falando sobre a beleza da unidade do povo de Deus. Essa beleza inclui eu e você. Nós temos que ser uma igreja unida para que o povo lá fora veja que realmente é um povo diferente. Como que o povo vai estar nos vendo se nós estamos fazendo fofoca, se nós estamos falando para outra pessoa que não faz parte da comunidade o que acontece, os problemas internos? Jamais vão crescer, jamais vão estar vivenciando a palavra do Senhor. O Salmo 133 é a comunhão que não acontece por acaso.
ela precisa ser protegida, cultivada e também defendida. Defendida por mim, por você. Por isso, o tema dessa mensagem é lutando pela comunhão da igreja. Lutando pela comunhão da igreja. E eu falo para você, você está lutando pela comunhão da sua igreja? Você está lutando pela comunhão da sua igreja? E eu digo, eu estou fazendo o possível para que a coinonia seja aplicada verdadeiramente. O Salmo 133, de 1 a 3, diz assim: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermão que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vinda para sempre. Glórias a Deus. Você pode dizer um glórias a Deus, glorifique o Senhor. Você pode dizer um glórias a Deus, então você diga. Então você comente no vídeo que você está recebendo de Deus, que você vai ser, a partir de agora, a igreja que o Senhor quer que você seja. E aí nós continuamos seguindo aqui. O quão bom e quão suave. Davi começa exaltando a beleza da união. A palavra bom fala de algo correto diante de Deus. A palavra suave fala de algo agradável ao coração do homem. Infelizmente, nós estamos vivendo de algo agradável ao coração do homem e não ao coração de Deus. Essa não é a igreja que agrada ao Senhor. Essa não é a igreja que é cheia do Espírito Santo. Mas a igreja do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, é uma igreja de comunhão, que glorifica a Deus. É uma igreja de comunhão que abençoa as vidas. Uma igreja de comunhão que atrai pessoas. É uma igreja de comunhão que gera crescimento espiritual. E aí eu digo para você nesta hora, a sua igreja está gerando crescimento espiritual? Não precisa falar, mas pergunte a você mesmo, a minha igreja está trazendo crescimento espiritual? Então, se não está, nós precisamos mudar. Nós precisamos seguir a orientação do Espírito Santo. Quando há comunhão, há perdão. Quando há comunhão, há cooperação. Quando há comunhão, há amor verdadeiro. Quando há comunhão, há paz. E quando falta comunhão, surgem fofocas, divisões, invejas, competições, friezas espirituais. E o inimigo trabalha para dividir o irmão, para dividir o ministério, para dividir líderes, para dividir famílias. E é o que mais acontece por aí. Porque Satanás sabe, uma igreja dividida enfraquece. Uma igreja dividida faz o papel que ele quer que você faça. Então não seja um crente que não tenha o Espírito Santo, não seja um crente que não seja dirigido pelo Espírito Santo. Oh Senhor Deus, a presença do Senhor é muito grande neste lugar. Que Deus continue abençoando a cada um de nós, nos dando entendimento, nos dando sabedoria. Jesus declarou: todo o reino dividido contra si mesmo será devastado.
Todo reino dividido contra si mesmo será devastado. A igreja primitiva crescia porque vivia em união. Lá em Atos, oravam juntos, compartilhavam, adoravam juntos, cuidavam um dos outros. E o resultado foi milagres, conversão, poder, crescimento. A comunhão libera o mover de Deus. Glórias a Deus. A comunhão libera o poder de Deus. E eu quero dizer para você nesta hora, observe a palavra do Senhor, seja uma igreja compactada na direção do Espírito Santo. Se você recebeu ou você está recebendo de Deus, passa para o seu irmão, passa até mesmo para o seu pastor, para o presbítero, para o diácono, para o obreiro, para que sejamos um só corpo, independente de bandeira, independente de qualquer uma outra coisa que não vai edificar a igreja. E eu quero falar para você, eu quero falar com toda a convicção. A comunhão exige lutas. A união não é automática. Toda igreja possui pessoas diferentes, opiniões diferentes, personalidades diferentes, histórias diferentes. Por isso precisamos lutar pela comunhão. A carne produz divisão, sim. Muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto. A carne, o poder humano traz divisão. E agora nós estamos aí num período muito difícil, que é o período das eleições. E muitas pessoas, muitos líderes estão se vendendo, estão até mesmo traçando caminhos para defender ideologias que não são dirigidas pelo Espírito Santo. Cuidado, porque o Senhor, Ele cuida da sua igreja. E se você, como igreja, não está fazendo o papel verdadeiro, Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar e não vai ficar barato. A carne produz divisão, orgulho, egoísmo, vaidade, ciúmes, ressentimentos. Muita igreja não são destruídas pelo diabo de fora, mas pelas guerras internas. O orgulho destrói a comunhão. O orgulho impede pedir perdão. O orgulho impede reconhecer erros. O orgulho impede ouvir conselhos. Mas quem quer comunhão precisa aprender. Precisa aprender a perdoar. Precisa aprender a suportar. Precisa aprender a amar. Precisa ceder. É exatamente isso. A palavra é essa, precisa ceder. Precisa pedir perdão, e muitas pessoas estão participando da mesa do Senhor sem pedir perdão. E a palavra fala que quando você for ofertar, se você tem alguma coisa com o seu irmão, você tem que deixar a oferta e pedir, se consertar com o seu irmão, depois você voltar para ofertar. Que coisa séria! Que eu e você, muitas das vezes, não percebemos os detalhes de tudo isso. Mas nós temos que observar se nós queremos ser verdadeiras igrejas, se nós queremos ser a diferença neste mundo. Esse mundo é tão difícil, a sociedade nos oprime de tal grande, de tantas informações negativas. Nós precisamos ser orientados pelo Espírito Santo. Nós precisamos dar margem para que o Espírito Santo fale conosco, para abrir os nossos ouvidos espirituais. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A comunhão
não significa perfeição, não exige igreja perfeita. A comunhão verdadeira não nasce porque todos concordam em tudo, não. E nasce porque todos decidiram amar apenas apesar das diferenças. O óleo sobre Arão representa a presença de Deus. É como o óleo precioso. O óleo simboliza a unção. O óleo simboliza a presença de Deus. O óleo simboliza consagração. E Arão era sumo sacerdote. O óleo descia na cabeça, o óleo descia pela barba, o óleo descia até as vestes. Isso mostra algo poderoso. A comunhão libera a unção de Deus. A comunhão libera a unção de Deus. Que maravilha! Meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo, você que está acessando esse canal nesta hora, comece a meditar, porque o diabo quer que ninguém medite. O diabo quer que você não pense, porque ele cria mecanismo para que você tenha tudo na mão, sem pensar. A internet está aí, a IA está aí, para tirar você do alvo, para que você não seja uma verdadeira, uma igreja viva, para que você não seja uma igreja que agrade o coração de Deus. Claro que você pode usar, mas com moderação. Claro que você pode usar a internet, tem que usar para falar da palavra de Deus, mas cuidado. Cuidado, porque é uma armadilha. É uma armadilha que o Senhor criou, que o Senhor das trevas criou para nos tirar do alvo. E eu quero, nesta hora, falar com você. Onde há divisão, a atmosfera pesa. Onde há divisão, o coração esfria. Onde há divisão, os dons enfraquecem. Mas onde há unidade, Deus visita. Onde há unidade, Deus cura. Onde há unidade, Deus renova. Aleluia. Onde há unidade, Deus salva. A unção escorre de cima para baixo. Quando a liderança e igreja caminham em comunhão, o ambiente muda, a adoção flui, o Espírito Santo opera. Muitas vezes as pessoas querem fogo, milagres, avivamento, mas não querem perdoar, não querem restaurar relacionamento, não querem abandonar contendas e continua doente. Não deixe o avivamento verdadeiro. Não existe avivamento verdadeiro sem comunhão. Isso tem que ficar claro para mim e para você. Tem que ficar claro para mim e para você. Não existe avivamento verdadeiro sem comunhão, sem você praticar a coinonia. Isso é muito sério. Nós precisamos parar, mudar de rumo e voltar para o eixo da palavra. A palavra não muda, tudo está mudando. Tudo está mudando. As formas de nos relacionar, a forma, eles querem mudar até a nossa forma de falar. Mas a Bíblia é o mesmo. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano é o mesmo. Ontem, hoje e será sempre. Então nós, cheios do Espírito Santo, precisamos observar esses detalhes. O inimigo quer quebrar a comunhão. Satanás trabalha constantemente para dividir. Como ele faz isso? Através de fofocas,
através do mal entendidos, através de palavras mal interpretadas, através de invejas, através de disputas, através de comparações. E isso é muito sério. Uma palavra errada pode destruir anos de comunhão. Uma palavra errada pode trazer muitas consequências. Então, mais uma vez eu vou dizer, ore ao Senhor. Você vai tratar de qualquer um assunto, seja qual for, ore ao Senhor, pede orientação ao Espírito Santo. E aí, então, você vai partir para resolver, seja qualquer que for o problema. E aí o Senhor começa a trabalhar tremendamente o perigo da fofoca. A fofoca separa amigo, destrói ministério, enfraquece igreja. Quem ama a comunhão evita contendas, evita alimentar intrigas, evita promover e promove paz. Precisamos vigiar. Sim, precisamos vigiar. Nem toda luta da igreja é espiritual no sentido externo. Às vezes, o maior campo de batalha está na igreja, está na língua, está no coração, está nos sentimentos. E nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos ter consciência. Nós precisamos ter consciência de que temos que ser uma igreja viva, uma igreja verdadeira, uma igreja que o mundo veja a diferença e que nos chame, como aconteceu lá na palavra. Pequenos Cristo, por ser diferente, por ser pessoas honestas, porque estaremos cheios do Espírito Santo. E eu quero, nesta manhã, chamar a sua atenção para esta verdade. O orvalho de Hermão representa renovo. Como o orvalho de Hermão. Hermão era um monte conhecido pelo orvalho abundante. Em regiões secas, o orvalho trazia vida, renovação, fertilidade. E Davi está dizendo, a comunhão traz refrigério espiritual. Uma igreja unida é fortalecida, permanece viva, supera crises. E hoje, para falar a verdade, muitas igrejas estão em crise. Não por questões espirituais, mas por questões essas que estamos falando aqui. Se você é uma dessas pessoas, se corrija, porque o Senhor vai te cobrar. Não se enquadre aos modelos do mundo, mas se enquadre na palavra do Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Eu costumo dizer, não é? Lá em casa eu observo muito quando a esposa faz bolo, né? Ela fazia muito bolo para as netas, e aí ela não sei o que acontecia, que ela botava fermento demais, não sei, e o bolo crescia e transbordava fora, em volta da forma, e aí ela ia com a faca, né, em volta e modelava o bolo. Então o que eu quero dizer para você é que quando está faltando, Deus completa. Quando está sobrando, Deus corta. Mas tem que estar nos moldes da palavra do Senhor. Você entendeu? Você está entendendo?
Você está recebendo a palavra do Senhor? Igreja dividida adoece. Quando falta comunhão, pessoas se afastam, o amor esfria, a fé enfraquece. Mas quando existe união, os fracos são fortalecidos, os caídos são levantados, os cansados encontram apoio. Deus não chamou a igreja para competir. A igreja não é lugar de disputa, é lugar de serviço, é lugar de amor, é lugar de cuidado, é lugar de mutualidade. Somos um corpo. Um corpo dividido não consegue permanecer saudável. Onde há comunhão, há bênção. Onde há comunhão, há bênção. Pensa nisso. Pensa nisso. Se a sua igreja é uma igreja de bênção, é porque ela é sustentada por comunhão. Se a sua igreja não está indo bem, é porque falta algo que o Espírito Santo não está agindo. Pensa bem. Vamos meditar. Vamos manter a comunhão. Onde há comunhão, há bênção. Onde há comunhão, há bênção. Porque ali o Senhor ordena uma bênção. Porque ali o Senhor ordena uma bênção. Observe, Deus não apenas oferece a bênção, Ele ordena a bênção. A união atrai o favor de Deus. A bênção nas famílias unidas, a bênção nos ministérios unidos, a bênção nas igrejas unidas. Quando a igreja vive em comunhão, há salvação, há crescimento, há milagres, há alegria espiritual, a bênção da vida para sempre. A bênção da vida para sempre. A bênção da vida para sempre. Sim, vamos repetir para ficar cravado na nossa mente. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. É por isso que nós pecamos, porque nós queremos tudo fácil. Nós queremos tudo na mão. E a internet está aí, o mundo está aí, nos oprimindo com informações que não são as informações bíblicas, que não são a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Mas eu e você vamos ser cobrados disso. Eu e você, nós vamos ser cobrados. Se nós não reagirmos e voltarmos para o eixo, ou melhor, voltarmos para a direção do Espírito Santo de acordo com as Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras é o nosso manual. Eu e você somos igreja, eu e você temos uma responsabilidade. Eu e você somos pessoas que temos que estar de acordo com a palavra do Senhor. Você pode dizer um amém, ou está difícil para dizer um amém? Davi termina falando sobre vida eterna. A comunhão da igreja aqui na terra é preparação para o céu. No céu não haverá inveja. No céu não haverá divisão. No céu não haverá contenda. Por isso precisamos aprender desde agora a viver em unidade. Como lutar pela comunhão na igreja? Aprenda a perdoar. Quem não perdoa, cria raízes de amargura. Vigie suas palavras. Vigie suas palavras.
O negócio é muito sério. É muito sério. Vigia as suas palavras. Procura abraçar o seu irmão. Demonstrar amor. Não é falar apenas que ama o seu irmão, mas demonstrar amor a ele. Que ele perceba que não está sozinho na caminhada. Esse é o papel da igreja. Este é o papel da igreja. Quem não perdoa, cria raiz de amargura. Uma palavra pode curar ou destruir. Ore pelos irmãos. Quem ora pelos irmãos aprende a amá-los. Não alimente divisão. Provoca paz. Promova a paz. Seja humilde. A humildade protege relacionamento. Valorize a igreja. Cristo morreu pela igreja. Glórias a Deus. Salmo 133 nos ensina que a comunhão é preciosa. A união atrai a presença de Deus. A divisão enfraquece a igreja. Deus ordena bênção onde exige a unidade. Meu amigo, minha amiga, eu quero que você manifeste com um comentário nesse vídeo. Fala de onde você é. Compartilhe com os irmãos da sua igreja. Compartilhe com os seus amigos. Para que juntos possamos ser, independente de denominações, porque lá no céu não vai ter placa de igreja. Vai ter uma igreja viva. Uma igreja que foi consagrada pelo Espírito Santo, por Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, o nosso Salvador, onde o adoramos em espírito e em verdade. Seja essa igreja, compartilhe, deixe o seu comentário. E aí, para terminar, precisamos lutar contra a fofoca, contra a inveja, contra o orgulho, contra divisões. Sim, contra divisões, que são muitas. Porque uma igreja unida vence batalha, cresce, permanece firme. Manifesta a glória do Senhor. Hoje Deus está chamando a sua igreja para restaurar relacionamento, liberar perdão, abandonar contendas, viver em união. Talvez haja feridas, mágoas, afastamentos, ressentimentos, mas o Espírito Santo deseja restaurar a comunhão. Convida você, convide a igreja, convide os irmãos para orar junto, para reconciliar, para buscar unidade. Aleluia. Declare: o Senhor faz de nós uma igreja unida, cheia de amor, graça e comunhão. Onde há comunhão, é preservada a presença de Deus, é manifestada. E eu quero me dirigir a você nesta manhã, nesta hora, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. Que o Senhor trabalhe tremendamente na sua vida, na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, porque você vai ser transformado pela presença do Espírito Santo na sua vida. Você crê? Você crê? Então você possa dizer um amém nesta hora, em o nome de Jesus. Se você
gostou desta mensagem, se você sentiu a presença de Deus, se Deus falou com você por intermédio desta mensagem, não é? Você deixa um comentário, diga o seu nome, diga de onde você recebeu essa mensagem, não é? E estimule as outras pessoas também compartilhar esta mensagem. Você recebeu, então compartilha para que outras pessoas possam receber e se inscreva no canal. E se você quiser, né, contribuir com o nosso ministério, você pode deixar aí um Pix para a gente, 219 97 49 93 62. 219 97 49 93 62. Eu sou o radialista Newton Rodrigues. Com muito prazer, vou estar respondendo aí as suas mensagens, não é? O nosso Pix é também o nosso telefone. Você pode mandar mensagem, pedido de oração, né, orientação, enfim. Fique à vontade, de todo o território brasileiro e fora do Brasil. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam não só com você, mas com cada um dos seus familiares. É o desejo do seu amigo Newton Rodrigues. Amém e amém.